Retomando, eu sou a doutora Mônica Mulatinho, médica de adolescentes da CIA do Adolescente e Família, que compõe a CIA do CIR, Clínica Multidisciplinar do Adolescente e Família. Estamos discutindo os 13 porquês. Já mencionamos o bullying, mas ainda não destrinchamos. Já mencionamos as questões familiares que possam ter contribuído para que Hannah Baker tivesse tomado a decisão de tirar a própria vida. Agora nós vamos falar um pouco sobre a questão da saúde mental. Se todos nós que sofremos bullying tivéssemos um desfecho desse, se toda pessoa que sofresse bullying tivesse que se matar, quase nenhum de nós estaríamos aqui. É lógico que é uma questão grave que merece todo o tempo de discussão. Mas tudo é multifatorial. Então a gente já falou das questões familiares, mencionamos o bullying e agora vamos destrinchar um pouquinho a questão da saúde mental. Num dos capítulos, a mãe da Hannah Baker chega na escola e fala que quer entender o porquê a filha chegou a tomar essa decisão. E aí ela menciona que em casa era tudo tão natural, a não ser que de vez em quando, ao mesmo tempo que ela queria correr, estava super cheia de energia para correr em volta da casa, daqui a pouco ela já estava mais recolhida. Isso sugere uma bipolaridade tipo 2. O bipolar clássico tipo 1 é aquele que tem as fases bem definidas, né? A fase down e a fase up. O bipolar tipo 2 é aquele meio Cazuza, tudo junto e misturado. Então, ao mesmo momento que ele está, que ela está numa euforia danada, super acelerada, daqui a pouco ela já está meio down, meio recolhida, meio, né? Então, isso é um fator importantíssimo para que esse caso tenha esse desfecho. Porque não é raro, no âmbito dos transtornos mentais, a gente ter um triste desfecho desse, não é? Então, assim, se a gente junta o bullying, junta as questões familiares, junta uma questão importante da saúde mental, que não foi diagnosticada e nem tampouco tratada, a gente já começa a ter muitos fatores importantes que realmente podem contribuir para esse desfecho. A ignorância no âmbito da psiquiatria já mata milhões por ano, né? Nós realmente, o leigo não sabe psiquiatria, o médico também não sabe psiquiatria, e os bons psiquiatras realmente sabem psiquiatria. E a questão da depressão ou da bipolaridade, por exemplo, no âmbito da adolescência, ela não é de fácil diagnóstico, porque o adolescente tem muita vitalidade. Então, a depressão não é clássica como num adulto. De fato, as coisas que venham a falar ao coração do adolescente ainda vão deixar ele pilhado para fazer algumas coisas. E aparece muito mais a questão da irritabilidade, da agressividade, né? É muito mais presente do que a questão da tristeza. E outra coisa é que o leigo confunde muito depressão com tristeza como se fossem sinônimos, e não são. A depressão é um quadro clínico e ela pode apresentar mais ou menos uns 9 sintomas. Se a gente tiver uns 5, a gente já fecha, como por exemplo, distúrbios do apetite, distúrbios do sono, desânimo, ideias de morte, tristeza pode acompanhar o quadro de depressão ou não. A gente pode ter simplesmente a apatia, que é até mais grave, porque a tristeza ainda é uma reação, né? Irritabilidade, agressividade. Então é importante contextualizar e observar essas mudanças, né, de comportamento, essas mudanças no temperamento, para que a coisa não passe batido, para que a gente possa ter um diagnóstico, para que a coisa possa ser acompanhada, para que a coisa possa ser tratada e não precise necessariamente ter um desfecho desse. A gente tem depressão leve, moderada e grave, e a moderada já pode causar um estrago danado. Mas a grave é aquela que a gente é mais capaz de diagnosticar. Então, é importante a gente ter essas noções e observar os nossos filhos, os nossos familiares nesse sentido também.